vez faz assim para mim, ó, deixa eu, pastor, primeira vez, eu nunca coloquei meus pés aqui. Deixa eu ver assim, a senhora, quem mais lá atrás? A senhora também. Glória a Deus, Deus abençoe, sejam bem-vindos, amém? Aqui é a nossa igreja aqui na Júlio de Castilho, que Deus abençoe. Nós temos aqui o grande pastor, vem cá, pastor querido. Esse aqui é o pastor de vocês, isso. Ele podia subir até por aqui, né, pessoal? O tamanho desse homem aqui, mas ele só faz assim para subir, ó. Se apresenta o pessoal aí, meu pastor querido, o pessoal novo aí. Boa noite aos novatos, as pessoas que estão pela primeira vez. Sou o pastor Cláudio e, em nome do Senhor Jesus, agradeço a presença de todos e estamos à disposição, logo após o culto, atender, orar, falar com vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda Jesus de Nazaré. Amém. Agora, antes que o pastor Mike entrar na palavra, alguém chegou a assistir o pastor Mike já pela televisão, aqui em Campo Grande? Faz assim, isso, deixa eu ver quem já assistiu o pastor Mike. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Alguém já me assistiu lá em São Paulo com o missionário, com o pastor Jaime? Ó, tem bastante gente também. Glória a Deus. Pessoal, eu tenho hoje um recado especial para dar para você. Deus vai lhe abençoar de uma forma tremenda. Depois que eu acabar aqui a pregação, nós vamos realizar a oração da fé. Qual que é a oração da fé, pastor? Aquela que nós realizamos em cima daquilo que nós ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada, por gentileza, agora. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, versículo 21. E deixa eu comentar com você o título da minha mensagem: sempre é mais fácil desistir. Você vai notar que sempre será mais fácil desistir. Sempre é mais difícil você permanecer e continuar. Isso. Se você precisar, vai aparecer aqui, ó, nessas telas aqui, vai aparecer os versículos para você. Posso começar, pessoal? Vamos lá então. Mateus 15, versículo 21 fala: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, a qual saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então você vê aqui na Bíblia Sagrada registrando que essa mulher era uma cananeia. Essa mulher cananeia, ela não era seguidora de Jesus e também não era judia. Ela tinha, com certeza, na casa dela, devia ter lá ídolos, ela devia ter estátuas. Essa mulher aqui, podemos dizer que ela tinha a sua religião. Você tem que compreender na Bíblia Sagrada que ela não era uma seguidora de Jesus. Ela não era uma pessoa que era batizada nas águas. Ela não era como os discípulos que andavam junto com o Senhor Jesus de Nazaré. Vocês têm que compreender isso. Repito novamente, ela era como se fosse hoje uma mulher idólatra, uma mulher católica, ou até mesmo uma mulher do candomblé, ou até mesmo da macumbaria. Só que ela tinha uma situação dificílima. Qual era a situação dela? A filha dela estava miseravelmente endemoniada. Você sabe que endemoniado já é ruim, né? Já parou para pensar o que seria miseravelmente endemoniado? Sei lá, virava a cabeça ao contrário, o olho virava para cima, ela subia nas paredes em casa. Ela devia ser lá o filme aquele do Exorcista. Alguém chegou a assistir aquele filme do Exorcista? Devia ser mais ou menos isso. Ela estava totalmente endemoniada. Tá. Mas ela foi até Jesus. E eu queria que o pessoal aqui não fizesse barulho, senão me atrapalha, tá? Então olha só o que diz agora, pessoal. Ela estava miseravelmente endemoniada. E ela foi até Jesus. E ela clamou ao Senhor. A Bíblia diz aqui, ó: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela pediu ajuda. Agora atenção, como é que foi? 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Aqui começa então ela a passar uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Você sabe que o normal é Jesus, você clamar a Jesus, Jesus responder, sim ou não? Sim. Mas você viu que ele não respondeu absolutamente nada. E de vez em quando nós também estamos provando o silêncio de Jesus. Qual o silêncio? A gente ora, a gente clama, a gente busca a Deus e não acontece nada. Você não tem uma resposta, você não tem uma palavra dirigida a você, a coisa não acontece. Aqui já é um grande divisor de águas. Por quê? Muita gente existe. Ah, não é vontade de Deus. Ah, Jesus não quis me atender. Ele não quer me abençoar. Será mesmo que ele não quer abençoar? Ou será que ele está me testando e está testando você? Será que não está testando? Porque você vai ver que essa mulher aqui, quando Jesus não respondeu nada para ela, diga em voz alta comigo, ela não aceitou. Como eu e você também, nós não devemos aceitar. Só que você vai entender agora que essa mulher, como eu disse, ela era idólatra, ela não era cristã, não era batizada nas águas, ela não era judia, ela não acreditava no Deus de Israel, ela tinha ídolos.
E quando Jesus não respondeu nada, você vai ver agora essa mulher determinada. Você vai ver essa mulher aqui focada. Olha só o que aconteceu agora que é forte, ó. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, isso é muito forte, rogaram-lhe dizendo: despede-a, porque ela veio o quê? Gritando atrás de nós. Você vê que ela começa clamando. Jesus não fala nada, ela aumenta a intensidade. Não sei se você notou. Em vez de ela diminuir a intensidade, ela passa do clamor para o grito. E a Bíblia diz que ela vem gritando atrás de nós. Ela não para. E é isso que deveria acontecer comigo, com você, quando aparentemente não temos resposta. Você orou, não aconteceu nada, você não tem que desistir, você tem que aumentar a intensidade. Aqui bem pertinho em Marcos capítulo 10, deixa marcado Mateus, logo depois de Mateus tem Marcos. Marcos capítulo 10, a mesma coisa aconteceu com esse cidadão aqui chamado Bartimeu. Marcos capítulo 10, o versículo 46. Esse pessoal recebia a bênção porque eles eram atrevidos, irmão. Esse pessoal que era atrevido com Jesus, atrevido com Deus, e a gente tem que aprender a ser atrevido com Ele. Atrevido, pastor, não, a gente tem que ter temor. Sim, não estou dizendo que você não tem temor, não estou dizendo que você não tem respeito, mas você precisa aprender a ser desse jeito aqui. Você vê que Jesus não falou nada, ela saiu gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. A minha filha está desse jeito. Ela berrava, ela gritava, totalmente espontânea. Uma mulher assim, ela não estava preocupada com aquilo que os outros iam dizer, como eu também não estou. E aí diz assim, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu cego, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Atenção! E ouvindo que era Jesus de Nazaré, que nem ela, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não parece ela? Bem parecido com ela. Olha o que aconteceu. E muitos repreendiam para que ele se calasse. Cala a boca, cego, porque Jesus já passou, não te atendeu, não vai te atender. Agora todo mundo comigo, hein? E pediu para que ele se calasse, né? E muitos repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez, não cada vez menos. Aquela mulher clamou, Jesus não respondeu, ela gritou. Aqui você vê na Bíblia Sagrada o Bartimeu. Ele clamou, Jesus continuou caminhando. Faça cada vez mais. Você vinha a um culto, venha dois. Você fazia jejum uma vez, faça 2 jejuns. Se você é uma pessoa que fazia uma campanha, faça 2. Não faça menos, faça mais. Aqui, como eu digo, que é um divisor de águas. Por que é um divisor de águas? Porque tem muita gente que Jesus não responde, para. Tem muita gente que, as pessoas, quando você se calar, as pessoas tentam abafar o teu clamor, e você para, você não deve parar, você tem que fazer cada vez mais. E olha o que ele conseguiu aqui, ó. E ele clamava cada vez mais, então aumentou a intensidade, não faça menos, faça mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora você lê comigo. E Jesus parando. Certamente Jesus para a pessoa que faz mais e não faz menos. Você pode ter certeza disso. Ele sempre vai parar. E aí você já sabe a história, né? Aí Jesus chama ele larga a capa, que isso aqui é uma mensagem, quem sabe outro dia eu prego para você. Ele larga a capa, que identificava ele como cego. E o que me chama a atenção, quando ele chega perto de Jesus, Jesus diz: o que queres que eu te faça? Sabe por que Jesus perguntou isso? Porque ele era mendigo, ele podia pedir pão, ele podia pedir dinheiro. Aí Jesus, ele falou assim, ó, que eu tenha vista. Ele não disse eu quero ver, que eu tenha vista. Ele não tinha o globo ocular. Está na Bíblia, eu estou ficando louco. Leia, põe o próximo versículo aí, ó. Veja, Jesus parando, disse que chamasse, tá, vai para baixo, vai, mais, né, tá, tem de bom ânimo, tá, foi ter com Jesus, tirou a capa. Jesus falando, disse, quer que eu te faça? E ele disse, mestre, que eu tenha. Ele não tinha olho. Vamos ver o que vai acontecer agora? Ele não disse eu quero ver, ele que eu tenha. Eu quero ter, a palavra ter é ó, ter, eu quero ter vista, não tenho vista. Ele tinha só essa pálpebra aqui, ó. E olha o que aconteceu. Próximo versículo, Jesus disse o quê? Vai, a tua fé te salvou. E logo o que, pessoal? Criou os olhos no rosto desse homem. Porque ele clamou cada vez, Jesus parou e atendeu ele. Você tem que começar a compreender, você tem que começar a meditar nisso aqui e começar, sabe, assimilar. Quando me mandarem parar, eu vou fazer mais. Quando eu orar a Deus e Jesus não me responder, eu não vou parar. Volta lá em Mateus capítulo 15. Olha que forte. Diz assim no versículo 23. Mas ele não respondeu nenhuma palavra, não deu nenhuma resposta, não falou nada para ela, não deu nem os 30 para ela.
Como diz o pessoal lá fora quando vai demitir alguém, né? Não tem nem uns 30 para a pessoa. E assim, mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: despede-a. Olha também esses discípulos, irmão. Esse discípulo aqui também não perturbado, vou te falar, irmão. Em vez de dizer: Jesus, a moça está precisando de ajuda. Não, manda essa mulher embora, está enchendo o saco. Está enchendo a paciência, está gritando, a gente não aguenta. E ele diz assim: ó, ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: vamos comigo? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de... Você vê, primeiro Jesus não fala nada. Agora a primeira palavra que Jesus se remete a ela, Jesus ele vai falar com ela: não vou te atender. Agora eu tenho outra missão. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, agora não é você. Agora vai ser o quê? É as ovelhas perdidas da casa de Israel, que não é o seu caso. Você é idólatra, você tem imagem dentro de casa, você não serve o Deus de Israel, você nem batizado nas águas, Agora eu vou atrás das ovelhas. Você vê, ela tomou um não. O que ela podia ter dito? Obrigado, hein, Jesus. Top. Ela não podia ter feito isso? Bom, na primeira vez, só de Jesus não ter dado nenhuma palavra, a maioria de nós tinha desistido. De repente ficaria até constrangido e dizia assim: ai, eu não estou incomodando Jesus. Agora a maioria de nós, quase 100%, abaixaria a cabeça e iria embora quando ele falasse assim: não vou te atender agora. Eu não vou te atender porque eu fui enviado agora a outra missão das ovelhas perdidas da casa de Israel. Pastor, o que essa mulher fez? Vamos ver o que ela fez? Estou falando, não. Está faltando mais atrevimento da nossa parte. Está faltando um pouco mais de ousadia diante de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: e então Jesus disse que não ia, atender ela naquele momento. Então chegou ela e fez o quê? E adorou, dizendo: Senhor, que mulher chata, irmão. Você viu? Ela pegou e se atirou aos pés de Jesus e adorou Ele. Meu irmão, quando Deus te dá um não, você tem que adorar Ele. Você tem que aprender a adorar Deus, ainda que seja não, mas dizer assim: Deus, eu estou te adorando, mas eu não vou parar. Eu sou uma pessoa decidida, eu sou uma pessoa focada, eu sei do teu poderio, eu sei do teu poder, eu sei da tua unção, da tua capacidade. O Senhor cura, o Senhor vai me curar. O Senhor prospera, o Senhor vai me prosperar. E vai mesmo, e vai porque eu sei que o Senhor pode. Ela pegou e chegou e adorou Jesus. Pastor, e agora Jesus vai libertar ela, vai libertar a filha dela? Vai nada. Ela vai tomar mais uma negativa. Você vai ver agora que essa negativa aqui ela é forte. É uma negativa que ela vai tomar agora violenta. Ela vem e adora Jesus, né? E quando adora Jesus, olha o que acontece. E ele, porém, respondendo, disse: vê só a primeira palavra que ele disse. Mais alto. Não. Então, olha para o pastor aqui, primeiro ele não falou nada, e ela gritou. Agora Jesus disse não para ela, e ela fez o quê? Adorou. Agora Jesus fala não de novo para ela. Só que agora Jesus fala uma coisa pesada. Olha só o que Jesus falou para essa mulher. Diz assim, e ele respondendo disse: não é bom. Não é bom te libertar agora. Está na Bíblia isso aqui, irmão. Não é bom. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar-nos a quem? Ela podia ter levantado a mão e disse: vai andando, caramba. Isso aí, Jesus, que me falaram que cura, que liberta, que perdoa, que não sei o que mais. Olha só o jeito que ele está me tratando. Ela podia ter feito isso. Ela podia ter se magoado. Ela podia ter se chateado. Meu irmão, se fosse nos dias de hoje, irmão, Jesus tomava até um processo. Tomava ou não tomava um processo? Tomava um processo. Isso aí, como é que é, pastor? Lá, Isaac, como é que é? Como é que quando fala assim mal de outra pessoa? Difamação? Difamação fala? Vou processar o senhor aí. Só me difamou, me chamou de cachorrinho. Só que Jesus estava falando uma coisa que você tem que entender. Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los às criaturas. Ou seja, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Essa mulher não tinha ainda aceitado Jesus. Ela era criatura, ela não era ainda filha. E Jesus disse: não, agora eu não posso pegar o pão dos filhos. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Você tem filho em casa
e tem um cachorrinho. Aí você fez um bolo de aniversário. Você dá para quem? Hã? Não, na época que nós estamos vivendo é capaz de alguém dizer pro cachorrinho. Não, porque na época que a gente está vivendo uma inversão de valores tremenda. A pessoa não quer mais ter filho, agora quer criar cachorro. Não, você concorda comigo que está invertendo tudo? A inversão de valores do demônio, né? Tá. E a Bíblia diz para frutificar, ter filho. Não, não quero ter filho, eu quero ter um poodle. Ah, esse negócio não vai ter filho, irmão. Tá, mas deixa isso ser a pregação para outro dia. Então você pegaria o pão para quem que você daria? Para o teu filho ou para o cachorrinho? Então Jesus está dizendo, ainda você não me aceitou, ainda você não é batizada nas águas, ainda você não é uma seguidora minha, você tem status dentro de casa, você ainda é uma criatura, e criatura fica para depois. Aí, meu irmão, lembra, Jesus não fala nada, deu um não e deu um segundo não. Agora você sabe o que ela vai fazer? Porque ela clamou, gritou e adorou. Fala comigo, clamou, gritou, adorou. E Jesus dizendo para ela o quê? Até agora? Não vou te dar. Agora escuta essa. Olha a resposta dela no 27. E ela disse, dê só a primeira palavra. Sim. Mais alto? Sim. Jesus disse não. E ela olhou para Jesus e disse, sim. O Senhor vai me abençoar. Estou te falando que está faltando ousadia nossa, irmão. Essa mulher tinha estado dentro de casa. É capaz de incorporar espírito. A filha dela já estava endemoniada. Não estava endemoniada a filha dela? Ela é capaz de ter um congá em casa. Sério? E essa mulher disse, sim. É verdade, eu sou criatura. É verdade, eu não sou filha de Deus. Não sirvo o Deus de Israel e não sou sua seguidora. Agora escuta essa. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus? Meu Deus do céu, você viu o que ela quer dizer? Eu não quero pão, só uma migalha do teu poder liberta minha filha. Essa mulher exaltou o poder de Deus, irmão. Essa mulher exaltou Jesus. Ela disse, Jesus, se cair só uma migalha é suficiente, porque aquele demônio da minha filha, só com uma migalha sua sai. Essa mulher era demais, irmão. Lembra que eu falei do exemplo do bolo? Quem lembra do exemplo do bolo que eu dei? Você estava fazendo um bolo de aniversário. Eu fiz um bolo de aniversário para meu filho Felipe. Meu filho tem 5 anos. Aí eu fiz um bolo que foi mais chique, do Toy Story. Aí eu fiz aquele bolo, aí eu e minha esposa. Aí vem, por exemplo, eu não tenho cachorro, né? Mas vai que eu tenha cachorro, como se eu tivesse cachorro. Aí o cachorro vem e começa a fazer assim na minha perna. Você vai dar para ele? Não vai, né? Você dá, sai pra lá, esse é meu filho, sai pra lá, pode tirar um pedaço. Você não faz isso? Pois ela vai conseguir tirar um pedaço do pão dos filhos, antes dos filhos, mesmo sendo cachorro. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são muito mais perspicazes que os filhos da luz. Você vê com que coisa séria. Jesus vai falar um negócio agora que eu acho demais. Eu acho tremendo, irmão. Jesus vai falar o seguinte para essa mulher. Posso fazer uma pergunta para você? Posso fazer uma pergunta? E se Jesus desse mais um não para essa mulher, ela ia aceitar? Não. E se Jesus dissesse mais uns 3 nãos para ela, ia aceitar? Não. Essa mulher ia se agarrar nos pés de Jesus, irmão. Jesus ia estar caminhando. E a Bíblia ia continuar a história assim, e Jesus caminhando e ela agarrada. Essa mulher está decidida, você tem que compreender isso. Determinada. A gente aprende na Igreja da Graça a determinar, sim ou não? Sim, mas ela tinha mais do que isso, ela estava determinada. A gente determina, mas se não acontece a gente afrouxa. Ela não, ela determinou e era determinada. E aí Jesus olhando, eu nem sei se eu posso falar isso, está gravando? Grava. Posso falar? Pode. Ela venceu Jesus. Não. O senhor falou? É você que está em casa mesmo me assistindo, é isso mesmo. Ela venceu Jesus. Não, venceu. Jesus não respondeu palavra nenhuma. Depois disse não de novo. Eu pergunto a vocês, ele queria abençoar ela? Não. Mas ela vai vencer ele. Católica, macumbeira, ela tinha estátua dentro de casa.
A cananeia. E Jesus olhou para aquela mulher. Por isso que eu digo para você, irmão, receber bênção não interessa se você é evangélico, católico, espírita, seja lá o que for, shintoísta, budista. Se você tiver essa fé realizante, você recebe. Não interessa quem você é. Daqui a pouco a pessoa toda é evangélica, com Bíblia embaixo do braço. Não tem um pouco que ela essa mulher tem. Olha só isso aqui, irmão. Jesus falou para essa mulher, ó, escuta, ó. Então respondeu Jesus e disse, não aguentou, ó, mulher, todo mundo fala comigo o acento do O, fala, mais uma vez, palavras do próprio Jesus, isso é admiração. Jesus fez o quê? Se admirou. Ele disse, mulher, ou de repente foi assim também, ó, chata do caramba. Eu não sei que foi, mas foi Ele disse, mulher. Agora olha que olha para minha mão aqui, todo mundo, grande a tua fé. A tua fé é cumprida, a tua fé não para, a tua fé não desiste, a tua fé continua, a tua fé vai fazer você receber. Não interessa, fé não interessa se é católico, espírita, macumbeiro, feiticeiro, não interessa. E ele disse, mulher, grande a tua fé. Seja feito isso para contigo, escuta, assim como tu deseja. Jesus respeita o que você deseja. A sua vontade de receber a bênção tem que ser maior do que a vontade de desistir. O seu desejo de alcançar a bênção, ele tem que ser maior que a vontade de parar. Por isso que o título da minha mensagem hoje é muito mais fácil você desistir. Porque de vez em quando ele não responde, de vez em quando ele dá não, de vez em quando ele dá duas negativas, e eu quero ver se você vai continuar que nem ela, e Deus vai olhar você no céu e vai dizer, Michael, você é chato, hein, caramba. E ele disse, mulher, grande a tua fé, seja feito isso para contigo assim como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Lá no meio das estátuas, dentro de casa. Isso mesmo você escutou. Ela era cananeia, ela ficou curada. E os evangélicos são todos cheios de 9 horas e não recebem nada. Porque você não recebe bênção por ser evangélico, você recebe bênção por ser ter fé. Essa é a linguagem divina. Quem está compreendendo? Agora eu vou te dar uma frase que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Quem quer receber essa bênção? Atenção, hein? Atenção, você que está me escutando aí, que está me assistindo, não é pelo problema que você está passando que Deus vai te atender, mas sim pelo quanto você tem desejo. Jesus quer ver até onde você vai. E agora vem a grande revelação. Problema todo mundo tem, resistência poucos. Jesus não atendeu ela porque a filha virou o olho para cima. Jesus não atendeu ela porque ela estava com a mão para trás, endemoniada em casa. Jesus atendeu por causa da resiliência dela, por causa da resistência, por causa da persistência. Então problema todo mundo tem. Deus não vai te atender por causa do teu problema, Deus vai te atender por causa da tua resistência. Problema todo mundo tem, irmão. Um pouco, o outro tem mais, mas todo mundo tem problema. E se fosse por problema, Deus tinha que atender todo mundo. E eu te pergunto, Deus atende todo mundo? Não. Então você vê que Deus, pelo que você vê na Bíblia Sagrada, Ele vai testar a mim, Ele vai testar você até onde você deseja, Ele vai testar até onde você tem vontade, até onde você crê que você vai receber. E se você ficar firme até o fim, você muda o coração de Jesus e Ele abençoa você. Mas tem que soltar da boca dele, Michael, João, Maria, Gloria. Se não sair isso, você não recebe. Morre doente, morre com problema, você está lascado. Pastor, não pode ser. Você quer ver? Aqui bem pertinho, Lucas capítulo 11. Posso continuar ou não? Quem está gostando, dá uma glória. Pastor, é uma tamancada pesada, mas é isso aí. Lucas capítulo 11, versículo 5. O título da minha mensagem, como eu disse, é muito mais fácil desistir. Não é mais fácil desistir?
Mas Jesus não respondeu nada, eu paro. Aí a pergunta que eu faço para todos é essa: será que ele não quis abençoar ou foi você que desistiu? É que pensar, né? Não era a vontade de Deus. Eu não sei, mano, eu não consigo entender esse negócio. Não me entra de vez em quando na cabeça, não era a vontade de Deus. Se você for ver, não era a vontade de Deus a filha dela ser liberta. Mas desde aquela hora, a filha dela ficou sã. Agora olha essa passagem, Lucas 11:5. Lucas 11:5, me perdoa que eu falei errado aí o versículo. Ó. E disse-lhes também: qual de vós terá um amigo que, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo me chegou na minha casa vindo de caminho, e eu não tenho que apresentar. Você entendeu essa pequena história aqui de Jesus, não? Você entendeu? Seguinte, ó. O exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo bom e ruim. Vem o senhor desse lado e o senhor desse lado. Isso. Vixe. Mas é só exemplo, meu irmão. Os pastores são de Deus, tá? Só que é o seguinte: esse meu amigo aqui, que não vai ser amigo na passagem, me perdoe, tá? Pastor, me perdoa. O que acontece? Ele chegou à meia-noite na minha casa. Então ele representa uma situação inesperada que chegou na minha vida, e ele quer comer pão. Ele quer comer pão, ó. Só que olha o pastor Michael, ó. Eu não tenho pão para oferecer para ele. O que Jesus está querendo dizer? Chegou um problema, só me perdoa, né? Chegou um problema e eu não tenho como solucionar, resolver. Quem falou isso? Na moça. Então está representando. Só que eu sei quem tem. E esse aqui representa quem? Deus! Olha que bacana, ó. Então ele representa, me perdoa, o diabo, que chegou com o problema. É só isso, pastor. Ele chegou à meia-noite. Meia-noite não é um horário correto. É um horário que, né? Então ele chegou à meia-noite e eu não tenho pão para resolver. Eu não tenho, sabe? Eu fiquei uma coisa inesperada. Só que eu vou lá com quem tem, que é Deus. Mas olha como é que Deus vai me receber. Só cuida como é que Deus vai receber, tá? E ele diz assim, ó. Se ele, versículo 7, se ele, aqui ele é Deus, tá? Se ele respondendo de dentro o quê? Ó, aqui dentro da casa dele tem pão, ok? Vamos dizer que isso aqui que chegou à meia-noite é uma doença, desculpa, pastor. E eu não tenho como resolver essa doença. Vamos dizer que ele seja, está amarrado no nome de Jesus, um câncer. Chegou, não tem como resolver. Mas lá dentro da casa dele, ou seja, no céu, tem a solução para o câncer ou não tem? Tá, olha como é que recebeu. Olha como é que Deus recebeu. Se ele lá de dentro responder dizendo: não me importunes, a porta está fechada. O que significa isso? Eu não vou o quê? Eu não vou te atender. Chegou um problema na minha vida inesperado, eu vou até Deus e ele diz: a porta está fechada, amigão. Não vou te dar nada. Aqui, ó. A porta está fechada e os meus filhos estão comigo. De novo. Quem está sendo abençoado é os filhos. Quem está pedindo ajuda é uma pessoa católica, espírita, macumbeira, feiticeira, que não interessa a religião. Porque quem está com Deus lá dentro são os filhos. Quem está batendo na porta não é filho. Só que diga bem comigo, vai receber. Você vai ver que vai receber. Tá, ó. Não me importa, a porta está fechada, meus filhos estão comigo na cama, e eu não posso me levantar para te dar. Então eu bati na porta aqui, ó. Assim, eu não vou abrir. Não vou abrir. Estou com os meus filhos. Todos os meus filhos. Não, estou com os meus filhos. Estou com os meus filhos. Todos os meus filhos, estou com os meus filhos. Estou com os meus filhos. E não vou abrir. E não vou. Vai embora, não me incomoda. Vai embora, não me incomoda. Porta fechada. Porta está fechada. Foi o que ele falou ou não foi? Está aqui. Só escuta, hein? Digo-vos, atenção todo mundo, que ainda que não se levante para dar-lhes por causa do seu. Então Deus não vai se levantar por causa do teu problema. Ele vai se levantar por causa disso aqui, ó. Digo-vos que ainda que não se levante por causa do seu amigo, que chegou lá de madrugada, e dar-lhes, como é que está aqui? Digo ainda que não se levante a dar-lhes por causa do seu amigo, levantar-se-á todavia, vamos lá, por causa da sua. Fala assim, não vou abrir. 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 O que ele vai ter que fazer? Ele vai dizer, o que tu quer?
entendendo o que está escrito na Bíblia? Que tem coisa que você vai receber por causa disso. Ele não vai te ajudar por causa do teu problema. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar por causa da importuna. Obrigado, pessoal. Mas é isso. Ele está incentivando a isso. Jesus que está ensinando essa parábola. Digo-vos que ainda que não se levante para dar por causa do seu amigo que chegou de madrugada lá e você não tem nada para oferecer, todavia levantar-se por causa da sua importunação, atenção, hein? E lhe dará tudo que houver mister. Está escrito mister aí, não está? Tudo que você receber, que você precisa e que é necessário. O que for necessário de saúde à prosperidade, de prosperidade à libertação, tudo Ele vai dar para você. Mas Ele vai te dar desse jeito, né? Fala comigo assim, ô mulher! Como é que Ele vai te dar? Ô meu! E aqui como é que Ele vai levantar? Eu bati, cheguei até que estourar o ponto aqui. Como é que Ele vai levantar? Ele vai levantar feliz? Não vai levantar feliz. Olha, pega 7 pão. E 7 pão. Diz assim, ó, pega esse pão aqui, pega esse, enfia na boca do teu amigo, enfia na boca do teu amigo. E resolve esse problema, e resolve isso, que eu vou descansar. Pega isso aqui, beleza. Diga em voz alta, recebi. Amém, Senhor. Deus não vai te abençoar por causa do teu problema. Não chega diante de Deus. Ai, Deus está doendo. Ele vai dizer assim, vai morrer. Ele quer importunação. Ele quer incomodação. Se bobear essa madrugada, tem um macumbeiro lá pulando cerca de cemitério para roubar o saco, para fazer uma rumba. O cara é dedicado. O crente lá dormindo. Ele quer esforço. Ele quer dedicação. Se você fizer isso, ele atende você. O que não é instantâneo. Obrigado, pessoal. Tá bom, vocês entenderam eles dois aqui, né? Mas pastor não é uma bênção, nada a ver de diabo nem nada, tá, pessoal? É bênção. Lucas 18, vamos lá, pessoal. Pertinho, agora cá. Cheio de pregar, você já entendeu, né? Dá uma glória a Deus aí. A cananeia importunou ou não importunou? Aquele homem bateu na porta lá e importunou ou não importunou? O negócio é encher o saco. Né? Quem já atendeu uma pessoa só porque ela encheu o saco? Quem já fez isso? Você já fez isso? Ai, cara, beleza, tal. O que tu quer, caramba? Meu filho é assim. Ai, pai. Tá, filho, fala com tua mãe lá. Não sei o que, vai. Daqui a pouco não fala. O que tu quer, bênção? Aí você vai dar tal coisa, eu falei, pega e dou pra ele. Você é feliz? Você tem que entender esse negócio, não. Não adianta. Aquilo que você não recebe, sabe, de boa, você vai importunando e Deus vai atender você. Agora olha só que bacana, você vai gostar. Lucas 18, versículo 1. Isso aqui é demais, irmão. Só o versículo 1 já expressa tudo que eu preguei até agora. E contou-lhes também sobre uma parábola, sobre o dever de orar o quê? Sempre. E nunca? Sempre. A palavra sempre e nunca são redundantes, né? Sempre, nunca. É como se ele dissesse assim, eu quero ver até onde você vai. O dever de orar sempre e nunca desfalecer, não para. Quero ver, vai, mais um ano, isso, vai. Isso aí, não para, vai. É isso que Deus está falando. É um dever. É um dever de você orar. E daqui a pouco, não. Ele diz, tá bom, agora eu vi. Até quando você vai? Eu coloquei no meu estudo aqui, ó. Ele quer ver até onde chega o limite da nossa fé. Como aconteceu com o cego de Jericó, como aconteceu com a cananeia, como aconteceu com esse amigo que chegou lá de madrugada lá. Ele quer ver o limite, até onde que eu vou. E a gente está desistindo no meio. A gente está parando no meio do caminho. E a Bíblia diz assim, ó. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem a homem nenhum respeitava. É o diabo, né? Se o cara não respeita a Deus e nem homem nenhum, quem é que ele é? É o capeta no corpo desse cara aqui. E aí diz assim, ó. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Você vê, o cara não respeitava o homem nem Deus. Ela era uma mulher. E ela não tinha ninguém por ela, ela era viúva, não tinha homem nenhum. O cara não respeitava nem o homem. Não respeitava o homem, nem Deus. Aí chegou a mulher lá, bem velhinha, viúva, né? Chegou lá assim, ó, tudo bem, seu juiz? Tudo bem nada, o que tu quer?
direito de ninguém, muito menos você. Ela diz assim, ó, libera a minha causa, porque eu conheço meus direitos. Só que ela tinha era isso, faça-me justiça contra os meus adversários. Ela conhecia os direitos dela. Aí quando ela falou isso para ele, olha o que diz a Bíblia Sagrada, atenção, hein? E por algum tempo não quis. Você tem que entender, irmão, se você orou e não funcionou agora, não quer dizer que não vai funcionar. Na hora que ela foi lá e fez a petição, você vê que na hora não foi em primeira instância, tá certo? Mas ela não desistiu por algum tempo. Então tem um período que parece que o negócio não rola, não vai. Mas olha, e por algum tempo não quis. Mas depois, dá um aleluia. Continua, porque depois vai aparecer. Mas depois, né? Então daqui a pouco, é porque aqui está falando do diabo, né? Não está falando de Deus. Aqui está falando do diabo. O diabo enfraquece, essa é a boa notícia. Na hora ele se mostra duro. Não, vou segurar a tua causa aqui, vou segurar o teu corpo, vou segurar, eu vou montar aqui em cima do teu rim, não vou sair. Mas se você continuar, depois ele vai enfraquecer. Está na Bíblia. Mas depois desse tempo que ele ficou ali resistindo, disse consigo, atenção, hein? Ainda que eu não temo a Deus, aonde eu quero chegar até agora, nem respeito os homens, todavia, todo mundo com a mão assim, ó, todo mundo assim com a mão assim, ó, fala assim, ó, como esta viúva me incomoda. Aponta só para uma pessoa do teu lado, assim, ó, como esta. Sabe o que ele quis dizer aqui, ó? Para tudo, ó. Ele quis dizer o seguinte: várias mulheres tive lá. Só que ele disse: essa aqui é chata. Essa aqui é mala. Essa aqui me importuna, me molesta, me incomoda, me apurrinha. Essa aqui é diferente. Então, ainda que eu não temo a Deus, ainda que eu não respeito um homem nenhum, não respeito ninguém, mas para ela, não fala para ninguém, para ela eu vou dar a bênção. Não fala para ninguém, fica quieto, é só para ela. Está na Bíblia, é só para ela aqui, só para ela. De repente é para alguém que está aqui dentro. Todo mundo vai e não recebe nada, mas você vai receber. Porque você não para. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem gosta de boa notícia? Se você não parar, o demônio vai parar. Agora, se você parar, o diabo continua. Essa é a notícia. Porque ela não parou. E quem teve que soltar a causa dela foi o juiz, o demônio lá. E está aqui, ó. E algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e não respeito homem nenhum, todavia, como esta, é só ela, esta viúva me molesta, eu hei de fazer justiça. Para quê? Para que enfim não volte e não me importune mais ou muito. Então, por que ela recebeu? Importuna a cananeia, o servo de Jericó, o rapaz que veio lá de madrugada, lá da meia-noite. Pronto aí, irmão. Está aí. O segredo está aqui para você. Se você insistir, não existe causa impossível. Você já foi abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor. Tá bom. Se coloque em pé.